Vamos lá. Vamos tentar agora falar sobre, no caso, então, o dízimo de Moisés. Mas antes vamos tentar recapitular um pouquinho o que a gente já falou aqui. Bom, a gente viu, no caso, que Abraão foi tomar, no caso, um piedoso, um perdido, no caso, que era o justo Ló, certo? E por causa de ingratidão ao que Deus fez com ele, por, no caso, ter tomado, saqueado os bens do valente Quedorlaomer, que era uma pré-figura do mal, ele ofereceu em gratidão uma oferta, né, dos despojos dos bens que ele tinha tomado e possuído. E depois devolveu tudo para o rei de Sodoma, certo? Ele não quis ficar com nada que era despojo deles, para que eles não falassem que eles tinham, no caso, o quê? Eles tinham enriquecido a Abraão. Então Abraão deixou tudo com eles. Isso é a prova que não temos que querer nenhuma doutrina, nenhum ensino errado, nenhum veneno, nada besuntado do Evangelho. Deixa tudo com os amorreus, deixa tudo, no caso, com os de Sodoma e de Gomorra. Entrega para eles, porque Abraão fez o mesmo. A gente não tem que ficar com nada deles. Por isso que Abraão devolveu tudo, no caso, para o rei de Sodoma, ficando somente com o piedoso e com o justo Ló. Em gratidão, ofereceu, no caso, ao Senhor uma oferta voluntária dos despojos. Despojos, como já falei aqui antes, eram os bens que se tomavam, no caso da guerra, após o combate com vitória. Foi isso que Abraão fez. Depois a gente viu o dízimo de Jacó, que Jacó fala que deu o dízimo. Jacó era uma pré-figura de Cristo. E Jacó, no caso, quando foi dar a oferta, ele deu o quê? Ele deu uma oferta de libação. Ele deu, no caso, derramou o óleo, que era uma pré-figura do Espírito Santo sendo derramado para a igreja, visto que já falei que Jacó é uma pré-figura de Cristo Jesus. Também foi uma oferta que a Bíblia cita como dízimo, mas foi uma oferta que ele deu, no caso, com boa medida, pois ele derramou uma oferta de libação, prefigurando o Espírito Santo derramado para a igreja. Agora vamos entrar e falar dos dízimos da lei, que é esse dízimo que você vê pregado aí hoje nas denominações institucionais, né? Que você vê hoje aí trazer todos os dízimos à Casa do Tesouro. Vamos tentar falar isso aqui, porque o nosso tempo aqui é curto e essa aula é realmente muito longa. Para eu poder explicar sobre os dízimos do Senhor todinho, eu precisaria de no mínimo umas 10 horas, dividido em 5 aulas. Mas eu vou tentar passar aqui para você aqui uma ideia básica, mais ou menos, do que seja realmente os dízimos do Senhor. Então agora vamos falar dos dízimos da lei, dos dízimos de Moisés, que vieram 1.300 anos depois dos dízimos que a gente acabou de ver agora, que foi o dízimo no caso de Abraão e o dízimo de Jacó. Vamos lá abrir no caso no livro de Números 18, 21. Livro de Números 18, a partir do versículo 21. Vamos começar a ler os dízimos da lei de Moisés. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, o dízimo do povo de Deus, que apresenta ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Bom, irmão, vamos tentar falar isso aqui. O que aconteceu? O Senhor, no caso, separou os levitas para ajudarem os sacerdotes, no caso, no serviço da tenda da congregação, que era o antigo templo lá, que era o antigo lugar onde prefigurava a presença de Deus. Vamos botar assim para você entender melhor. Então Deus pegou, separou esses dízimos aí e deu os levitas, que eram esses que ajudavam aos sacerdotes, no caso de Arão. O que acontecia? Antigamente o povo era quem pegava os seus próprios, no caso, animais, colocavam no lombo e levavam para oferecerem pelos seus pecados. Depois disso, fez o quê? Veio os levitas e, com ordem de Deus, na lei de Moisés, Deus mandou que os levitas fizessem esse serviço,
que eles pegassem, no caso, recebessem, no caso, os animais do povo e ofereceriam e ajudariam a fazer esse serviço pela doação, pelo pecado, pela pureza, para limpar o pecado do povo. Então os filhos de Israel não mais, no caso, faziam eles seus próprios holocaustos, sacrifícios, mas sim os levitas, junto com os sacerdotes, para o povo, ajudando, no caso assim, no serviço da tenda da congregação. Vamos lá, então Deus está falando aqui que ele entregou os dízimos por herança aos levitas. Irmão, grava bem esse nome levitas, para a gente depois trazer esse nome para a nova aliança. Nós estamos falando da lei, da dispensação da lei. Hoje vivemos na graça. Grava bem esses levitas aqui, porque eu vou falar deles depois na nova aliança. Sendo assim, se hoje existe, no caso, levitas na dispensação da graça, que recebem dízimos, nós vamos avaliar isso daqui a pouquinho. Presta bem atenção. Vamos agora, no caso, ler o livro de Deuteronômio, capítulo 14, a partir dos versos 22. Então a gente já viu, no caso, que os dízimos eram para os levitas, e a gente vai ver o que eram esses dízimos aqui agora. Vamos entrar agora no outro livro também da lei, que é o livro de Moisés, e vamos ver, no caso, o que eram esses dízimos, né? Vamos ver o que de fato são esses dízimos aqui. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher no campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias da sua vida. Irmãos, eis aqui o grande lance, o grande X da questão. Certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher. E perante o Senhor teu Deus, comerás o dízimo do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite. Irmãos, os dízimos do Senhor nunca foram e nunca será dinheiro. Pois porque como pode você comer papel? Deus está mandando você comer dos dízimos do cereal, do dízimo do teu vinho e do dízimo do teu azeite. Então aqui você vai começar a entender por que as denominações pregam errado isso aqui. Você vai começar a perceber e entender agora, quando eu explicar o que são os dízimos do Senhor, para você entender o que são de fato eles, tu vai ver claramente que não tem nada a ver com o que ensinam nesse sistema denominacional corrupto e fraudulento, onde besuntam, onde encobrem as verdades do Evangelho com as mentiras que eles não querem revelar. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse 6 que nós não podemos danificar, nós não podemos danificar nem o azeite nem o vinho. E fala mais, fala também que qualquer um que acrescentar qualquer coisa ao livro da Bíblia, ao livro da profecia, Deus também acrescentará os flagelos contidos naquele mesmo livro que é a palavra de Deus. Já viu quantos flagelos existem, quantos castigos existem na Bíblia para aqueles que são infiéis? Pois é, irmãos. Toda vez que você, no caso, acrescentar algo na palavra de Deus, você está fazendo isso. Você está mudando a palavra de Deus. O que o acréscimo é isso. É falar que dízimo é dinheiro. É falar que dízimo do Senhor é papel moeda. E nunca foi, irmãos. Saiba disso. Vamos continuar lendo aqui para a gente poder entender o que são de fato esses cereais, esse vinho e esse azeite que o Senhor manda que você comam deles. Como você pode comer de papel? Nunca você vai poder comer de papel. Então vamos ver que aqui o Senhor vai começar a falar quais são esses dízimos aqui. Ó. Vamos fazer uma ressalva aqui e vamos ver o que são, no caso aqui, esses dízimos, mais uma vez falando. Estou repetindo muitas vezes, mas é para glória de Deus isso aqui. Vamos tentar entender aqui. Ó. Vamos lá. Ó. Quando ele fala da semente, ele está, no caso, se referindo, irmãos, para você comer da semente, está se referindo à palavra de Deus. Irmão, é isso mesmo. Comer dos dízimos da semente, dos grãos, é a palavra de Deus. Vamos ver lá isso aqui em Lucas 8:11, olha. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus.